Romanos, você pode achar aberto aí no capítulo 3, eu quero pegar um gancho aqui, no versículo 29 do capítulo 2, que diz assim: mas judeu é quem é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, como em todo momento, Paulo ele sempre trabalhou para estar combatendo os falsos ensinos, para estar combatendo as ideias erradas acerca do Evangelho, e aqui não é diferente. Havia uma questão entre os judeus, que eles achavam que por ser um povo escolhido, os outros povos estavam lançados fora da graça de Deus. E Paulo vai pegar e vai falar para ele: olha, verdadeira circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito. Nós sabemos que naquele tempo havia a importância do porquê da circuncisão mesmo física e tal. Só que não cabia ao povo judeu entender que as demais nações, os gentios, que nós somos gentios, que não abraçam a graça do Senhor. O Senhor não é Deus sobre nós também. E Paulo vem alinhando essa coisa. E Paulo ele declara sobre a importância de que o interior ele vai valer muito mais do que está aqui do lado de fora. Paulo, em muitos momentos, ele vai confrontar os sacerdotes daquela época, porque eles tinham uma postura externa, mas a postura interna deles estavam condenando aquilo que eles falavam publicamente. Amém? Vamos seguir aqui para o capítulo 3. Nós vamos dividir aqui em 3 partes. A primeira parte eu quero falar sobre a imutabilidade de Deus. Deus ele é imutável. A segunda parte aqui, Paulo ele vai estar falando sobre todo homem que estava destituído, caído no pecado. E no terceiro ponto ele vai estar falando sobre justificação. Então vamos estar lendo aqui os primeiros versículos falando sobre a imutabilidade de Deus. E diz assim: e então, que vantagem tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. E então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando forem julgados. Mas se a nossa justiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? E eu estou usando critérios humanos, de modo nenhum. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Mas se para a glória de Deus e a sua verdade ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, por que ainda sou julgado como pecador? E por que não dizemos, como alguns afirmam, com calúnia que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação destes é merecida. Então Paulo aqui, ele vai estar falando aqui para o povo, ele vai estar trazendo uma consciência de que Deus, ele é Deus sobre toda a terra, e não há uma exclusividade aqui do Senhor e ser Senhor somente de um povo. E muitas vezes havia essa briga até na era apostólica, no início lá da igreja primitiva, dos apóstolos com a questão gentílica. Eles não queriam misturar muitas coisas. Eles não concebiam a ideia de que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E eles trouxeram muitos problemas de relacionamento entre eles quanto a isso. Então, o povo judeu, irmãos, ele é um povo escolhido. Isso é fato. A nação de Israel é uma nação que foi agraciada com Deus e ponto pacífico sobre isso. Mas hoje, qual é o ponto fundamental da nossa oração como igreja? Para que o Senhor abra os olhos de Israel, para que eles reconheçam Cristo como Senhor e Salvador. Já existe um grupo de judeus messiânicos que tem influenciado fortemente a nação nesse sentido.
Nós precisamos entender que assim, o que une as nossas vidas uns aos outros é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Tanto que nós temos o ponto de judeus e árabes, eles estarem convertidos em Cristo Jesus e eles não estarem mais diante daquela parede de separação. Por quê? Porque é por meio de Cristo. E muitas vezes nós achamos que o Senhor ele é variável como nós somos. Que o Senhor ele sofre variação de sentimentos. Ele não sofre. O Senhor é Senhor sobre toda a terra. E Deus ele nunca vai fechar com ninguém um monopólio. A própria palavra afirma que dos dois Deus vai fazer um só povo, gentil e judeu. E Paulo ele vai trazendo essa base doutrinária aqui para mostrar para o povo: olha, vocês precisam reconhecer a soberania do Senhor sobre todas as coisas. E o fato dele, você ser como escolhido, isso não é um fato somente que você tem um mérito, mas tem uma grande responsabilidade. Porque o povo receber de Deus: olha, vocês são meu povo escolhido, vocês são a minha nação, meu filho escolhido. E a partir disso, toda a terra vai ser enxertada, Israel. Mas a questão é, Israel não pode olhar isso somente como um privilégio, mas Israel precisa olhar isso como uma grande responsabilidade. Porque se ela é a nação escolhida, ela vai ser a influência do mundo. Essa é a grande questão. Quando nós recebemos da graça do Senhor, falando no nosso contexto aqui, nós não podemos olhar somente como um privilégio, mas nós precisamos olhar na seguinte perspectiva: o quanto eu recebi do Senhor, o quanto a graça do Senhor me alcançou, o que eu tenho feito. Porque do mesmo jeito que em alguns momentos o povo judeu se colocou como um povo exclusivo, não é diferente conosco. Às vezes nós achamos que estamos dentro da igreja, que recebemos a graça da salvação e que nós somos melhores do que quem está lá fora. Nós somos melhores do que a pessoa que está na porta do mar, mas não somos. A graça que nos alcançou precisa transportar e alcançar as outras pessoas também. E muitas vezes nós olhamos e nos contentamos tão somente em buscar a nossa salvação. Isso sim, isso é muito perigoso. Você sabe por quê? A mente da igreja hoje, em sua boa parte, não toda, mas muitas pessoas, é uma mente consumista. Como o Davi propriamente falou aqui, citando a questão do recurso financeiro, mas eu até estendo aqui, para tudo. Você quer ver uma coisa? Muitas pessoas vêm para a igreja, saem das suas casas, acordam de manhã, meio de semana, final de semana, vem para a igreja: eu vou receber de Deus. Eu vou à igreja receber de Deus. Não, queridos, você vem oferecer culto a Deus. É muito diferente isso. Uma outra fala no nosso meio: hoje não tocou a música que eu gosto. Mas quem disse que alguém está aqui para tocar a música que a gente gosta? Nós estamos aqui coletivamente para adorar e levantar o nome de Cristo. Às vezes a gente fala: mas a pregação não foi tão boa, a pregação foi pesada. Queridos, nós como igreja temos um único propósito: fazer Cristo revelado às pessoas. Não é sobre a nossa vida. Nós precisamos, muitas vezes é uma comparação que eu tenho feito nesses dias, nós olhamos o corpo de Cristo e achamos que assim, não, eu vou à igreja, que a igreja é uma grande sessão de terapia. Não é. Graças a Deus ele deu inteligência aos psicólogos. Você quer ser ouvido de forma bem pontual ali, é gabinete pastoral, e o que cabe é ajuda médica, é o psicólogo. Não é uma grande sessão de terapia que eu venho para me sentir bem, mas nós nos unimos aqui para levantar o nome de Cristo. Essa mente de consumismo, isso precisa sair do meio do corpo. Porque o que habita nessa mente consumista do nosso século? Habita o que? O egoísmo. O culto precisa gerar em torno de mim. O egocentrismo está errado, irmão. A igreja ela é cristocêntrica. E muitas vezes o comportamento é de egocentro. A igreja ela precisa entender o papel dela diante da sociedade.
Você quer ver uma coisa? Nós paramos para pensar e como nós temos visto a pregação do Evangelho sendo desfragmentada por causa do egocentrismo, por causa dessa coisa do mérito, do exclusivismo. Isso não existe no corpo de Cristo. Não pode haver isso. Porque se nós pararmos para pensar, qual o mérito que nós temos aqui de ser sido alcançado pela graça de Deus? Nenhum. É soberania de Deus. Ele decidiu no coração dele. Nós não temos mérito nisso. E muitas vezes nós na igreja reivindicamos coisas com mérito. Já começa a falta de mérito na salvação. Não é condição humana, é condição divina. É decisão do coração de Deus alcançar todos os homens com salvação. Nós não estamos atrelados a fazer muitas coisas na igreja para Deus nos amar mais. Isso não vai mover o coração de Deus para nos amar mais ou nos amar menos. O resultado do nosso serviço quanto igreja precisa ser do quanto nós estamos contemplando de Deus. Não é o quanto eu quero levantar o meu nome, ou o nome na placa da igreja. Não é isso. Quantas pessoas têm se perdido porque a igreja não tem se colocado num lugar de posicionamento. E inclusive no que tange na igreja de Israel, é a igreja que vai causar ciúmes em Israel. É o gentil que vai causar ciúme em Israel e vai cooperar para que Israel volte o seu coração para o Senhor. Então nós temos esse papel quanto igreja, a todo tempo, de interceder por Israel e a todo tempo entender que nós não somos exclusivos. Tem pessoas lá fora que precisam ser alcançadas pela verdade do Evangelho. Tem pessoas dentro da igreja que precisam ser alcançadas pela verdade do Evangelho. Dia após dia, nós tomamos a nossa cruz. É fácil? Não é, irmãos. Mas nós precisamos caminhar dentro dessa perspectiva. E quando eu falo aqui sobre a imutabilidade de Deus, nós precisamos entender algo. A nossa infidelidade não toca a fidelidade de Deus. Não é porque somos infiéis que Deus ele vai mudar a posição dele. Ele continua sendo fiel. Deus ele não sofre variação. E a todo momento das Escrituras, Deus ele nos chama para estar próximo dele. E a gente vê nesse contexto aqui, muitas vezes, o povo querendo fazer o seguinte: cara, vamos se fazer valer da lei. Vamos se fazer valer da lei, vamos condenar o nosso próximo. Só que os mesmos que condenavam os gentios tinham as mesmas práticas escondidas. Olha que maluquice isso. Os próprios sacerdotes corrompidos, mas estavam lá largando a sua gente para lá e a gente para cá. Não, irmão. E Paulo vai seguindo aqui. Antes de seguir o segundo ponto, eu quero, coloca para mim aí, Carol, Números 23, 19. Irmãos, tudo o que Deus fala, ele faz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Pai, quem profetizou isso? Um falso profeta. Um falso profeta que não interrompe a profecia. E ele vai lá e declara: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, queridos, o que Deus ele estabeleceu nas Escrituras vai se cumprir. E no segundo ponto aqui, Paulo defendendo aqui a sua tese diante daquele povo, né, dos judeus que estavam duros ali de receber essa ideia. Paulo vai estar falando sobre a depravação fatal da humanidade, ou seja, sobre a perversidade, a maldade do coração do homem. E Paulo deixa bem claro: todos estão destituídos da glória de Deus. A partir do versículo 9 diz assim: e então, somos superiores a eles?
De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Irmão, você falar isso aqui, você imagina naquela época, você pegar e pregar isso aqui para o judeu. Tanto judeu como grego está debaixo do pecado. Isso, o ouvido do judeu é uma ofensa. Era um negócio assim pesado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. E a sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não possuem nenhum temor a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que ela diz, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo aqui está dizendo o seguinte: olha, não adianta a gente apresentar as nossas obras diante de Deus, porque nós não somos justificados por aquilo que nós fazemos. E muitas vezes parece que acontece isso. E dentro daquele conceito todo, Paulo ele vai seguindo e ele chega a um ponto aqui aonde o entrave do embate é pesado. Porque ele chegava naquela época e ele falava para o povo: olha, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Isso aqui Paulo ele comprou muita briga com os próprios dele da fé. Irmão Paulo ele foi o camarada que ele perseguia a igreja. Ele, durante um período ele estava perseguindo. Depois Deus pega e transforma a vida dele, ele é alcançado, e ele pegou toda aquela força de perseguição e começou a doutrinar e pregar o Evangelho. Como esse camarada ele foi perseguido? A todo momento, o próprio povo queria pegar e limpar a pregação de Paulo. E ele vai estar deixando bem claro: todos os homens estão debaixo do pecado. Paulo aqui não estava querendo pegar e deprimir ninguém. Paulo só estava querendo trazer a consciência: olha, saia do lugar de exclusividade e entenda, todos estão julgados pecaminosos diante do Senhor. E Paulo ele precisa, antes de abrir a porta da graça, Paulo ele precisa ser duro e ser pesado, para que as pessoas tivessem a consciência da real situação que elas estavam. Você pode ver que logo no capítulo 6 de Atos, havia uma separação tão grande, que no capítulo 6, se eu não me engano, aonde foi constituído os diáconos, sabe que os diáconos foram constituídos? Porque estava havendo problema na distribuição de alimentos, estava havendo separação entre os judeus mesmo e os helenistas, que eles ficaram misturados. Você vê que Atos 6 a briga está do lado. Por quê? Porque havia essa separação. Irmãos, muitas vezes nós permitimos, como igreja, às vezes mínimas coisas nos separam da comunhão com os outros. E você sabe o que nós fizemos com isso? Que muitas vezes o que nós achamos e o que nós pensamos está acima do sangue de Cristo Jesus. Sendo que Paulo está declarando aqui a depravação total da humanidade. E se não fosse a misericórdia de Cristo Jesus, todos nós estávamos ferrados. E Deus ele é tão assim, pontual naquilo que ele faz, ele poderia, num estalar de dedos, cara, resolver o problema da humanidade, mas ele não. Ele estava comprometido com aquilo que estava sendo predito lá no Antigo Testamento pelos profetas: a vinda de um resgatador. Cristo em carne. É aplacado sobre Cristo a nossa ira, que era para ser bem nós, mas foi colocada sobre Cristo. Você sabe por quê? Para que se cumprisse toda a lei, tudo aquilo que foi predito pelos profetas. Deus ele não
chegou e atropelou tudo e resolveu o problema da humanidade. Não. Cristo ele veio, encarnou e página. Como que nós vamos pegar e achar que somos exclusivos? E aqui no caso eu estou falando do povo judeu. Se o próprio povo judeu, ele rejeitou o próprio Deus encarnado. Que eles esperavam um Salvador. Jamais eles esperavam alguém com a jumentinha entrando pelas portas de Jerusalém. Que rei é esse aqui? Cadê o poderio desse rei? Cadê a força bélica desse rei? E Jesus vai lá e conta o outro. Jesus ele entra lá humildemente. Tanto que na crucificação dele, eles confrontaram ele: mas você não é o rei de Deus? Por que você não salva para você mesmo? Queridos, nada pode tirar de nós a salvação que recebemos por Cristo Jesus, a não ser se nós decidimos rejeitar no nosso coração. Nós precisamos cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. E nem a lei cerimonial e nem a lei moral pode justificar o homem perante a Deus. O problema não está na lei, o problema está na imperfeição humana. Queridos, há uma tendência no nosso coração humano. Você pode ver que o que acontece conosco quase que todo dia. A gente tem uma inclinação mal para uma coisa e a gente sente um incômodo do Espírito Santo e a gente vai lá e se arrepende. Essa semana eu estava rindo do testemunho da Tainá, alvoroçando a sala de aula lá, mas assim, às vezes, no que é básico, nós temos esse instinto ruim saltando dentro da gente. Às vezes me dá vontade, por exemplo, assim, Deus vai me curar disso, mas eu tenho, assim, pavor de companhia. Eu tenho vontade de jogar todo eles no chão. Se eu pudesse jogar todo mundo no chão. Mas assim, eu estou no processo, mas vai dar certo. No final vai dar certo. Por quê? Porque há uma inclinação da nossa carne pecaminosa. Por isso Deus vai falando o seguinte, olha, na sua palavra, Hebreus vai dizer: procurar viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, Deus está na condição, Ele é santo. Nós estamos no processo de santificação. Então Ele é imutável. Nós estávamos condenados por causa da depravação total da humanidade do pecado. Aí Paulo, depois de pegar e arrebentar com o pessoal, Paulo ele vai lá: mas vamos lá, vamos melhorar esse negócio. Agora eu vou mostrar para vocês o que de fato é o Evangelho. A centralidade do capítulo 3 aqui é essa justificação em Cristo Jesus. Paulo vai dizendo aqui: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, pois não há distinção. Versículo aqui 22: para todos os que creem. Tudo de qual critério da salvação? Todo aquele que crê no Senhor Jesus e for batizado. E vamos lá: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse versículo aqui levou muitas pessoas à morte. Que você chegar naquele tempo também, assim, na época que o concílio era muito forte, você falar: olha, e sendo justificados gratuitamente. Você estava dizendo, você sabe o quê? Pessoal, esquece esse negócio aí, irmão. Não tem negócio de indulgência, não tem boa obra, nada vai te salvar. Isso é gratuito. Essa redenção é por meio de Cristo Jesus, não é por mérito humano. Isso é uma ofensa naquele tempo, e precisa ser uma ofensa hoje para a gente. Se a gente acha que nós somos muito bons, irmãos, você sabe quem tem uma ideia de que pela bondade vai ser aperfeiçoado? É o Espírito. Se o Espírito ele fosse aperfeiçoado pelas obras, ele estava no show grande.
praticar boas obras, praticar doações, praticar ajuda ao próximo. Lá na ideia deles, na teologia deles, eles são aperfeiçoados. Nesse entendimento, se isso fosse uma verdade, estava ruim para a igreja. Estava ruim do nosso lado. Vamos lá. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Versículo 27. Assim, onde há motivo para o orgulho? Foi excluído por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Queridos, quando nós falamos sobre justificação, eu me lembro do seguinte: você já parou para pensar se dentro do contexto da lei a gente teve um camarada na Bíblia chamado Davi, e quando ele pecou com Betseba, você sabe o que aconteceu? Natan chegou para ele e colocou um monte de coisa e tal, e o próprio Davi falou: rapaz, eles são miseráveis e tal. Então, Davi, esse camarada é você. É você que é esse camarada. Natan bota um cenário para ele e depois revela quem ele é. Você já pensou se fosse pela lei? Se fosse fazer valer a lei ali, Davi estava ferrado. Agora, qual a postura digna de Davi? Davi, ele pega, recebe a repreensão de Natan e ele fala: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Ou seja, ele reconhece contrição que pecou. Ele reconheceu. Carol, coloca para mim Tiago 4, 6 até o 8. Carol fala muito. Vamos lá, vai dar certo. Calma, vai pagar aí para não dar ruim. Você vai colocando aí na calma. Não precisa capotar. Nós estamos no final do ano, precisa terminar tudo em paz. Tiago, vamos lá, 4, 6 a 8. Está de férias? Está guardando. Vamos lá, hein? Vamos lá. Tiago. Está lá já? 4. Vamos lá. Do 6 ao 8 diz assim: todavia, ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 8: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Ou seja, querido, precisa haver uma predisposição nossa. Achegai-vos a Deus e ele vai se achegar a nós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Essa é a condição da humanidade. Aqui Tiago está falando sobre resistir às paixões desse mundo. Vamos lá no outro texto que ele revela a condição da humanidade no retorno de Cristo. Vamos lá, é um texto do sermão profético. Sermão do Monte vai estar dizendo a seguinte coisa: olha, Mateus 24, a partir do versículo 10, diz assim: e nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará.
mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Qual é a condição da humanidade no retorno de Cristo? Irmãos, continua queda. Continua a nossa vida precisando resistir ao pecado dia após dia. Vai estar dizendo aqui, olha, não vai ter fé, amor de muitos vão se esfriar. Mais uma coisa garantida aqui: o evangelho, independente de qualquer coisa, vai ser pregado a todas as nações. Todos vão ser alcançados pelo evangelho. Não vai haver nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, ninguém, nem um sequer, que vai para o tribunal de Cristo sem antes ter ouvido a pregação do evangelho. Não vai haver. Mas é essa condição da humanidade que, quando a gente para ver, tem algumas versões que dizem: o amor de quase todos vai se esfriar. Gente, isso aqui é pesado. Quase todos, muita gente. Mas essa é a condição da humanidade. E nesse contexto final aqui, Paulo falando sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus, Paulo ele vai estar pegando e vai estar fazendo, você sabe o que? Ele levanta a régua e ele quebra todo o argumento daqueles que se achavam exclusivos. Paulo ele levanta a régua aqui e fala: ó, fica tranquilo, a obra de vocês não adianta de nada, porque a justificação é em Cristo Jesus. Claro que alguém justificado em Cristo Jesus, alguém alcançado pela verdade do Evangelho, vai apresentar boas obras. Mas nós não devemos nos apoiar nas obras como algo que vai nos justificar, porque não vai. O que nos justificou foi o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz. E muitas vezes, irmãos, a verdade é que nós fomos alcançados por misericórdia. Muitos de nós aqui, talvez, num cenário de fundo do poço, num cenário assim que nós mesmos não acreditávamos em nós, e fomos alcançados pelo Senhor. E na hora de exercer misericórdia pelos outros, nós julgamos os outros, nós matamos os nossos irmãos na fé. Há um estigma no meio da igreja cristã, evangélica, o seguinte: que um povo cristão deixa os seus soldados mortos no meio do caminho, ou feridos no meio do caminho. O povo cristão é aquele que, dentro do estigma, deixa os seus quando estão feridos no campo de batalha. E é algo que a gente precisa lutar para acabar com isso. Irmãos, se nós fomos alcançados por graça e misericórdia, qual é a nossa condição de julgar? Nenhuma. Pelo contrário, à medida que a gente levantar a régua, é a medida também que vão levantar a régua também. O Senhor vai medir a gente nessa mesma proporção. E muitas vezes, você sabe o que acontece? Nós esquecemos que um princípio muito forte do Evangelho, que é a exortação. A exortação não é para matar. A exortação é uma expressão do amor divino. Por isso que Paulo vai aqui e desconstrói todo o argumento judeu de exclusivismo aqui. E ele fala: cara, todo mundo foi justificado por Cristo Jesus. E nós precisamos, irmão, buscar isso dia após dia. Você já teve aquele sentimento de que assim, você está com aquele vazio dentro de você? Acho que de vez em quando dá isso na gente, não dá? Ou só dá em mim? Aí você já parou para ver quando dá aquele vazio? Aí a gente fala assim: pô, cara, eu deixei de estar onde eu deveria. E a gente vai lá, busca o Senhor, pede perdão, e a gente vê a graça do Espírito ali. O Senhor mais uma vez ali se estendendo, falando: cara, eu estou aqui. Quem saiu da posição foi você, não foi eu. Quanto igreja nós precisamos, irmãos, ter isso? Para fechar aqui algumas verdades destacadas sobre a justificação. A justificação é uma manifestação da justiça divina, ou seja, Deus nos livrou da condenação em Cristo Jesus. Justificação é manifestação da justiça divina. Segundo, a justificação é um ato legal. A justificação acontece no tribunal de Deus e não no nosso coração. Deus, quando Ele decide enviar Cristo para morrer pela humanidade,
não teve a ver com o nosso coração, mas teve a ver com uma decisão soberana da unidade. Cristo desceu, fez o que precisava fazer, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Então isso foi decidido na unidade, no tribunal de Deus. Terceira coisa, a justificação é um ato declaratório de Deus. O homem é condenado por aquilo que é e pelo que faz, mas é justificado por Deus mediante o que Cristo fez na cruz. A condenação dos nossos atos foi por aquilo que praticamos. Agora a justificação não. A justificação foi por Cristo. Não foi mérito nenhum nosso. Por último, a justificação não é um mero perdão, mas remoção de toda a culpa e condenação. O que a justificação fez? Anulou todo o nosso espírito de dívida. Anulou tudo. Não há dívida. Tudo foi aplacado em Cristo Jesus. A pergunta é: o que eu tenho feito com essa graça? Porque graça não é porta para bagunça. Graça não é porta para eu fazer o que eu bem tenho. A graça não é para libertinagem. Cristo nos libertou para que possamos assim ter uma liberdade sadia à luz do Evangelho. Eu sou meu, eu faço o que eu quero, eu faço da minha vida o que eu bem entendo. Não, você não tem esse direito. Porque Cristo foi quem pagou o preço pela nossa vida. E a gente tem visto muitas vezes pessoas com esse pensamento. Aí a gente precisa só falar uma coisa para essas pessoas: queridos, você foi curado, você foi tocado pela pisadura que Cristo recebeu. Não foi que você recebeu. Irmãos, esse é o Evangelho. E o Evangelho, ele é simples. Não adianta a gente ficar enfeitando o pavão teologicamente, não. O Evangelho, ele é simples, porém ele é profundo. Você sabe por quê? A profundidade do Evangelho é quando nós lemos aqui o que já está escrito. É simples, porque está escrito já o que nós devemos fazer. Mas é profundo porque confronta a nossa prática de vida. Quando nós olhamos o que está escrito para o que nós estamos vivendo, é terrível. Tem hora que a gente olha assim e a gente fala: cara, eu preciso de conversão. E isso é bom. Nós temos esse sentimento, isso é bom. Você sabe por quê? Porque nós estamos atentos às áreas de fragilidade da nossa vida, às áreas que nós precisamos permitir que o Espírito Santo continue voltando. Nós não podemos esquecer algo assim importantíssimo. Nós temos um tesouro depositado em vaso de barro. E vaso de barro não somos nós. Toda hora tem que estar na mão do goleiro. E o goleiro tem hora que ele vai pegar o barro assim, aquele barro seco, duro, do nosso coração, e vai quebrar tudo. Mas ele está fazendo isso por amor. Ele está fazendo isso para que no julgamento final nós não venhamos a sofrer a ira eterna. Quando nós falamos sobre o vaso na mão do goleiro, fala de pessoas que estão dispostas a renunciar a sua vida pelo Evangelho, a renunciar a sua vida por obediência tão somente a Cristo. Então, queridos, Paulo deixa claro aqui a imutabilidade de Deus. Nada que vamos fazer vai colocar Deus para amar a gente mais ou menos. Paulo deixa claro no capítulo 3, cara, a queda total da humanidade. Mas ele deixa claro também, finalizando, a justificação por meio de Cristo Jesus. A gente precisa entender que assim, esse sentimento de condenação não pode dominar o nosso coração. O próprio texto de Romanos 8 fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa consciência. Amém, irmão?